Olá pessoal, eu sou Edson Messias e você está no canal Guiando por São Paulo. E hoje nós vamos falar sobre o Rio Pinheiros. Você sabe onde ele nasce, onde termina e sobre o projeto Novo Rio Pinheiros? As respostas a todas essas perguntas e muitas outras curiosidades você vai descobrir agora. Mas antes, deixe seu super like e inscreva-se no canal. Bora pro vídeo! Você sabe onde é a nascente do Rio Pinheiros? Rio Pinheiros nasce do encontro do Rio Guarapiranga com o Rio Jurubatuba e deságua no Rio Tietê. Rio esse que corta praticamente todo o estado de São Paulo sentido oeste e deságua no Rio Paraná, na fronteira com o estado do Mato Grosso do Sul. O Rio Guarapiranga recebe esse nome devido a uma espécie de ave, o guará, ou Ibis escarlate, uma ave que nasce preta e com o tempo sua plumagem se torna vermelha. Ave essa abundantemente encontrada às margens desse rio no passado. Já o termo Guarapiranga, em tupi antigo, significa guará, nome da ave, mais piranga, que na língua tupi significa vermelho. Seu represamento deu origem à represa do Guarapiranga e ao parque do mesmo nome. O Rio Jurubatuba tem sua nascente situada na Serra do Mar, em Paranapiacaba, divisa entre as cidades de Santo André e Santos, e recebe o nome de Rio Grande. É o braço principal da represa Billings. Após a represa, recebe o nome de Rio Jurubatuba, até o seu encontro com o Rio Guarapiranga, próximo à estação Santo Amaro da CPTM, quando passa então a se chamar Rio Pinheiros. Nos tempos coloniais, o Rio Pinheiros era chamado de Jurubatuba. Nos tempos coloniais, o Rio Pinheiros foi chamado de Jurubatuba, que na língua tupi significa lugar com muitas palmeiras. Passou a ser chamado de Rio Pinheiros pelos jesuítas, a partir do ano de 1560, quando foi criado um aldeamento indígena com esse mesmo nome, Pinheiros. Foi chamado assim por causa da grande quantidade de araucárias, ou pinheiros do Brasil, que cobriam a região. O principal caminho que dava acesso à aldeia era o Caminho dos Pinheiros, atual Rua da Consolação. Aos poucos, com a construção de pontes que permitiam a sua travessia, as margens do rio foram sendo ocupadas. O bandeirante Fernão Dias tornou-se proprietário de terras na margem direita do Rio Pinheiros, lugar esse onde foi construído o Forte Emboaçava, com o objetivo de proteger a vila de São Paulo do Piratininga de ataques indígenas, os quais, na época, eram constantes. No início do século XX, a paisagem em torno do rio começa a se transformar em função das novas levas de imigrantes, principalmente italianos e japoneses, os quais vieram para se instalar às margens do rio. A partir de 1926, quando o rio ainda abrigava em suas margens clubes esportivos, com provas de travessia a nado e regatas náuticas, surgem estações elevatórias geradoras de energia elétrica barata e em abundância, capaz de prover a industrialização do estado de São Paulo. As curvas naturais do rio desapareceram no processo de retificação. O antigo leito tortuoso de águas limpas virou uma linha reta. Está ligado à produção de energia elétrica no início do século XX. Um rio que tinha clubes às suas margens era usado para navegação, lazer e provas de natação. O Clube Pinheiros guarda um acervo dessa época. As primeiras piscinas
eram no rio, chamadas de cochos, feitas de madeira flutuando no rio para que crianças e pessoas que estavam aprendendo a nadar as utilizassem para que a correnteza não as arrastasse. O rio era tortuoso. Uma das curvas de seu leito passava dentro do clube, e após a retificação, o clube perdeu o contato com sua margem. A partir de 1928, foram iniciadas as obras de retificação do Rio Pinheiros, que se estenderam até os anos 1950. O objetivo delas? Acabar com as inundações canalizando as águas e as direcionando para a represa Billings, invertendo o sentido do rio, com a usina elevatória de Traição. Com isso, foram criadas condições para a instalação da usina hidrelétrica de Henry Borden, em Cubatão, que recebia a água do rio Tietê pelo rio Pinheiros e pela Billings, aproveitando o grande desnível da Serra do Mar em seus mais de 700 metros para gerar energia elétrica. O rio Pinheiros pode ser encaminhado no sentido mais conveniente, bastando desligar o bombeamento da usina de Traição e abrindo uma barragem no rio Tietê, para que volte a correr no seu curso natural. Em 1992, o bombeamento para a represa Billings foi proibido. Em 1957, na margem leste do rio, foi inaugurado o ramal de Jurubatuba da Estrada de Ferro Sorocabana, que hoje é a linha 9 da CPTM, ou linha Esmeralda. Em 1970, nas duas margens do rio, foi inaugurada a Marginal Pinheiros, que como via expressa de tráfego, efetivamente isolou o rio Pinheiros do convívio com a população, antes mesmo de suas águas serem poluídas. Com tantas transformações, as margens do rio perderam as matas ciliares e a vegetação natural foi se extinguindo. Na pequena faixa de terra restante, foram implantadas linhas de transmissão de energia, interceptores e emissários de esgotos, oleodutos, cabos de telecomunicações, galerias de águas pluviais e também estradas de serviço para as operações de desassoreamento. O Rio Pinheiros passa então a receber esgoto doméstico e resíduos industriais, o que acabou por comprometer a qualidade de suas águas e a sobrevivência da fauna local. O bombeamento para Billings foi proibido pela nova Constituição Paulista de 1989, para proteger o reservatório de poluição. Atualmente, só é permitido bombeamento para Billings em eventos de chuva intensa, quando há perigo de enchente. A partir de 1998, seriam iniciados os trabalhos de recuperação do rio através de despoluição e recuperação das margens, os quais se estendem até hoje. A poluição do rio afeta a vida de milhares de pessoas que moram e trabalham na região. A decomposição dos dejetos domésticos leva à formação de gás sulfídrico, principal responsável pelo mau odor do rio, e o qual pode ser sentido facilmente em suas imediações. Os projetos de despoluição do Rio Pinheiros. Em 1º de janeiro de 2001, o então governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, anunciou um projeto de despoluição do rio, orçado em 100 milhões de dólares, baseado na técnica de flotação. Uma das ideias da despoluição era permitir que a água do rio fosse bombeada para a represa Billings e utilizada no abastecimento doméstico de água. A justificativa apresentada pelo então secretário do Meio Ambiente, Ricardo Trípoli, para a escolha da técnica de flotação é que este sistema seria o mais eficiente, rápido e de menor custo. Lembrando que o sistema havia sido testado com sucesso em 2 canais na Praia da Enseada, Guarujá, e nos lagos dos parques da Aclimação e Ibirapuera. Porém, não deu certo. E após 10 anos, em setembro de 2011, o governador do estado de São Paulo desiste do plano de limpeza do Rio Pinheiros,
baseado nessa técnica. O Projeto Tietê. O Rio Pinheiros é beneficiado pelo Projeto Tietê, o qual visa coletar o esgoto lançado nos rios e córregos da bacia do Rio Tietê. Em janeiro do ano de 2000, a Sabesp inaugurou o emissário Pinheiros Leopoldina, uma tubulação com quase 3 metros de diâmetro e 7,5 quilômetros de extensão que recebe os esgotos de quase toda a bacia do Rio Pinheiros para serem tratados na estação de Barueri. A instalação é responsável pela coleta de 3.000 litros de esgotos por segundo. Para a terceira fase do projeto, foi implantado em 2015 o interceptor IPI-8, entre a Ponte Estaiada e o Parque Burle Marx, capaz de coletar 450 litros de esgoto por segundo. E a ampliação da estação de tratamento Barueri. Após o fim da terceira fase do Projeto Tietê, a despoluição do rio e sua bacia devem continuar pelos anos subsequentes. Ao término do processo de despoluição, espera-se que o rio, em sua maior parte, seja um rio classe 3. Isto significa que o rio seria capaz de abrigar vida aquática e sua água poderia ser encaminhada para abastecimento com tratamento convencional, porém impróprio para nadar. Projeto Pomar Urbano e Ciclovia Rio Pinheiros. Em 1999, o então governador do estado de São Paulo, Mário Covas, e o secretário de Meio Ambiente, Ricardo Trípoli, lançaram o projeto Pomar Urbano, em colaboração com técnicos de diversas áreas e parceiros da iniciativa privada. Seus objetivos eram devolver a vida às margens do rio, promover a educação ambiental e ainda promover junto à população o orgulho e o respeito pela cidade. Desde sua implantação, foram plantadas 300.000 mudas, das quais mais de 1.000 são de palmeira gerivá, espécie nativa da região. Em janeiro de 2010, foi inaugurada a ciclovia Rio Pinheiros, na margem leste do rio, entre o rio e a linha 9 da CPTM. Atualmente, a ciclovia conta com 19 quilômetros, ocupando, portanto, a maior parte da margem leste do rio. Efetivamente, a ciclovia restaurou um pouco do convívio do rio com a população, que havia sido praticamente perdido com a construção das vias marginais. Projeto Novo Rio Pinheiros. No início de seu governo, a administração de João Dória Júnior anuncia o projeto Novo Rio Pinheiros. Projeto esse, o qual pretende reduzir o esgoto lançado em afluentes, melhorar a qualidade das águas e revitalizar as margens desse rio, altamente poluído. O projeto contará ainda com 5 unidades de recuperação da qualidade da água, retirando o esgoto diretamente dos córregos, com previsão de término para dezembro de 2022. A EMAI, Empresa Metropolitana de Águas e Energia, autorizou a proposta de 280 milhões de reais para a concessão da usina elevatória de Traição, que agora passa a se chamar Usina São Paulo, e vai se transformar num espaço de entretenimento, onde estão previstos a restauração do complexo com implantação de áreas de convivência, comércio e escritórios, além de restaurantes, cafeterias, um museu e o maior cinema a céu aberto da América Latina. Antecipando as obras de revitalização do Rio Pinheiros, uma roda gigante, com 90 metros de altura, está em construção no Parque Cândido Portinari, na zona oeste de São Paulo, a maior do tipo na América Latina. As obras do Parque Bruno Covas, homenagem ao prefeito de São Paulo, falecido em 2021, tiveram início em junho daquele ano. Nesta primeira etapa, foi contemplado um trecho de 8,2 quilômetros entre a sede do Pomar Urbano e a Ponte Cidade Jardim.
na margem oeste do canal. Também já foi assinado o contrato para a revitalização do segundo trecho de 8,9 quilômetros entre as pontes Cidade Jardim e a área de retiro da CPTM, nas proximidades da ponte do Jaguaré. Estão previstos pista de caminhada, ciclovia, pontos de alimentação, banheiros, além de novos acessos para a interligação com o transporte público. Todas as estruturas e atrativos serão de uso público e gratuito. No total, o investimento privado será de 58 milhões de reais e ocorrerá ao longo dos próximos 5 anos. A ciclovia contará com conexões entre uma margem e outra do rio. Obras que serão executadas entre pontes já existentes, podendo ser utilizadas tanto por ciclistas como pedestres. Esse projeto ainda contempla a construção de uma ponte flutuante junto a um empreendimento imobiliário do Parque Global. E por hoje é só, pessoal. Obrigado por assistir ao vídeo até o final. Deixe nos comentários de qual cidade você é, onde você mora e um atrativo turístico que você gostaria de conhecer. Curta, inscreva-se e ative as notificações. Apoie nosso projeto no site Apoia-se. As descrições estão aqui embaixo no rodapé do vídeo. Ou, se você preferir, pode nos fazer uma contribuição via Pix. Detalhes de todo esse projeto você encontra nas descrições do vídeo. E eu vou ficando por aqui. Divulgue esse nosso trabalho entre seus conhecidos e até breve, se Deus quiser.